Sabe que a segurança do seu cartão de crédito, o ciclo de vida de um inseto e a própria estrutura de todos os números têm em comum? Pois é, a resposta está num dos maiores mistérios da matemática, os números primos. Eles são tipo a base de tudo, mas nossa, eles ainda guardam uns segredos incríveis. Olha só, essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta leva a gente para um universo de coisas. O que exatamente faz um número ser chamado de primo? Que regra especial coloca ele nesse clube tão exclusivo? É justamente esse segredo que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender o que são os primos, depois, aprender como encontrar eles, entender por que eles são tão importantes e, no final, descobrir onde eles se escondem no nosso dia a dia. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente entender o mistério dos primos, a gente precisa pegar uma única regra, uma só. E pode acreditar, essa regrinha simples é a chave para a gente entender todo o resto. E tá aí, a grande regra de ouro. Um número, para ser primo, só pode ser dividido por exatamente 2 números. O número 1 e ele mesmo. Ponto. Nem mais, nem menos. Essa condição super, mas super restrita mesmo, que faz eles serem tão especiais e, de certa forma, raros. Mas tem que prestar atenção nos detalhes. Pega o número 1, por exemplo. Ele parece que é primo, mas não é. Por quê? Porque ele só tem um divisor, ele mesmo. Ele não cumpre a regra de ter exatamente 2 divisores. E todos os outros números que têm mais de 2 divisores, a gente chama eles de números compostos. Então, a divisão é bem clara. Ou é primo, ou é composto. E o 1? Bom, o 1 é um caso à parte. Beleza! Agora que a gente já sabe a regra, vamos botar a mão na massa. Como é que a gente testa um número para saber se ele faz parte do clube dos primos? Agora a gente vai virar uma espécie de detetive de divisores. Vamos pegar um exemplo bem fácil para começar. O número 3. A gente consegue dividir ele por quem? Só por 1 e por 3. Perfeito. 2 divisores. Então, ele é primo. Agora, e o 4? Dá para dividir por 1, por 4 e, também dá por 2. 3 divisores. Então, tá fora. O 4 é um número composto. Para ficar bem claro, vamos ver mais um exemplo. O número 7. Ele só é divisível por 1 e por 7. Primo com certeza. Agora, o 9. Bom, além do 1 e do 9, ele também divide por 3. Deu 3 divisores, então, já sabe, é um número composto. A lógica é sempre essa. Agora, uma curiosidade super importante. O número 2 é um primo bem diferentão. Ele é o único número par que também é primo. Pensa só, qualquer outro número par, tipo 4, 6, 18, 100, todos eles vão ser divisíveis por 2, certo? Então, eles já vão ter, no mínimo, o 1, ele mesmo, e o 2 como divisores. Automaticamente, já não são mais primos. Testar os números 1 por 1 funciona, claro. Mas e se a gente quisesse achar todos os primos até 100? Ou até 1000? Ia dar um trabalhão, né? Felizmente, um matemático lá da Grécia Antiga, o Eratóstenes, criou um método muito mais esperto. A questão é essa: como é que a gente acha essa galera toda sem ter que testar cada um deles? A ideia do Eratóstenes foi genial. Ele imaginou um processo que funciona como uma peneira, que vai filtrando todos os números que não são primos, os compostos, e no final só sobram os primos. E o método é de uma simplicidade incrível. Imagina que a gente tem uma lista de números. A gente pega o primeiro primo, o 2, e sai riscando todos os múltiplos dele. 4, 6, 8, 10, todos fora. Qual o próximo número que não foi riscado? O 3. A gente faz a mesma coisa, risca todos os múltiplos do 3. A gente vai repetindo isso e, no final, os números que sobreviverem, esses são os primos. Olha só como funciona na prática. A gente começa aí, tchau para todos os múltiplos de 2. Depois, a gente pega os múltiplos de 3 que ainda estão lá, tipo o 9, o 15, o 21, risca também. Depois os de 5. No fim, os números que sobram, que não foram riscados, são os nossos valiosos primos. É literalmente uma peneira. Aliás, peneira, em grego, se diz crivo, por isso o nome. Ok, beleza, a gente já sabe o que é um primo, já sabe até como achar eles. Mas a pergunta que fica é, e daí? Por que eles são tão importantes assim? A resposta é que eles não são só números especiais, eles são como os bloquinhos de montar de todos os outros números. Essa ideia é tão, mas tão poderosa que ela tem até um nome chique, o Teorema Fundamental da Aritmética. E o que ele diz sobre a estrutura dos números é simplesmente incrível. O que esse teorema diz é, uau,
É como se os números primos fossem as pecinhas de Lego dos números, os átomos. Qualquer outro número que não seja primo, não importa o tamanho, é simplesmente o resultado de uma multiplicação de números primos. E o mais legal, essa combinação de primos é única para cada número. Vamos ver isso funcionando. Pega o número 630, ele é par, então dá para dividir por 2. Pronto, 315. Agora, o 315, se a gente somar os algarismos, dá 9, então ele é divisível por 3, que dá 105. O 105 também dá por 3, que dá 35. 35 termina em 5, então dividimos por 5, sobra 7. E 7, bom, 7 é primo, só dá por 7. Chegou no 1, acabou o processo. E olha só o resultado final. O número 630, na essência dele, é um 2, dois números 3, um 5 e um 7, todos multiplicados. A gente conseguiu desmontar o 630 nas suas pecinhas primas. É como se fosse o DNA do número 630. Só ele tem essa combinação no universo inteiro. Tudo isso é muito fascinante, mas tá, e na prática? Onde a gente usa isso? Pode parecer coisa de livro de matemática, mas esses conceitos lá da Grécia Antiga, eles são a base do nosso mundo de hoje. Vamos ver como. Eles estão por toda a parte, só que meio escondidos. Na segurança do nosso celular, nas compras online, na computação e até em estratégias de sobrevivência na natureza. Os primos são verdadeiros heróis anônimos do nosso mundo. Essa aqui talvez seja a aplicação mais impressionante de todas, a criptografia. Lembra que a gente viu que dá para desmontar um número nos seus fatores primos? Então, é fácil pegar dois números primos gigantes e multiplicar eles. Mas fazer o caminho contrário, pegar o resultado gigante e descobrir quais eram os dois primos originais, é uma tarefa quase impossível. É essa dificuldade que cria a chave que protege as nossas senhas, as nossas mensagens e tudo mais na internet. E se isso não fosse o bastante, olha que coisa maluca na natureza. Tem uma espécie de cigarra que só sai da Terra a cada 13 ou a cada 17 anos. E o que 13 e 17 são? Números primos. A teoria é que usando um ciclo primo, elas meio que desencontram dos ciclos de vida dos seus predadores. É a matemática salvando a espécie. Incrível, não? Então, o que fica claro é que aqueles números, que pareciam ser só uma curiosidade matemática lá no começo, na verdade, são uma força poderosa e invisível que molda tanto o nosso mundo digital quanto o mundo natural ao nosso redor. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Se os primos são tão importantes assim para a segurança na internet e até para a sobrevivência de uma espécie, o que mais eles podem nos revelar? Os matemáticos continuam estudando, e a verdade é que os maiores segredos dos números primos talvez ainda estejam esperando para serem descobertos.